Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado e exaltado seja o nome sobre todos os nomes, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Vamos se alimentar espiritualmente, vamos se alimentar do maná do céu, do verbo, da palavra, do qual o Senhor deixou aqui para nós seguirmos e obedecermos. Aleluia, vamos buscar pelo pão que não perece, aleluia, pelo pão espiritual, amém? E vamos suportar, às vezes, a necessidade do pão natural, aleluia. É muito forte isso, do qual esse exemplo e essa base do qual Deus está falando conosco, a respeito do pão natural e do pão espiritual. Suportar a falta do pão natural para viver o espiritual, aleluia. Porque se você não suportar algumas necessidades, vontades da água natural da terra, você nunca vai desfrutar da água espiritual do céu aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Fica conosco, que o Senhor me levou numa passagem muito conhecida, mas de uma maneira diferente. O Espírito Santo veio a trazer a clareza dessa mensagem, dessa palavra, através do profeta Moisés, aleluia, louvado seja Deus. Então que possamos suportar as necessidades natural para viver o espiritual de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, aleluia, o reino de Deus e a tua justiça. Quando falo o reino de Deus e a tua justiça, aleluia, sede santos porque eu fui, sede perfeito porque eu sou, é se aperfeiçoar no que é justo. Ele nos justificou pelo teu sangue derramado através do Filho, aleluia. Então é eu buscar a santidade em Cristo Jesus, aleluia. Então quando colocamos em questão de seguirmos a Deus, obedecemos a Deus sobre tudo e todas as coisas, a gente tem que ser imitador de Cristo em todas as coisas. Aleluia. O próprio Deus enviou Jesus aqui nessa terra para que nós não perecemos e garantimos a vida eterna. Então, através de nós nos amparar em Cristo Jesus, a gente vai ter vida saudável aqui e vida com abundância, e depois dessa vida a gente vai estar com Cristo Jesus. Aleluia. Então que possamos desfrutar cada momento, cada tempo, cada hora do dia, e suportar a necessidade natural para que a espiritual venha bradar em nosso coração e nosso interior. E buscar em primeiro lugar verdadeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando fala as demais coisas, eu entendo da parte do Senhor que Deus está falando assim: filho, se tudo que você for fazer, você me colocar em primeiro lugar, aleluia, não é só uma vez que esse versículo fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é quando você vem a primeira vez para Jesus, levanta a tua mão e acabou, você não vai ter que colocar ele em primeiro lugar mais em nada. É tudo que você for manusear, buscar em primeiro lugar Deus. Tudo que você for fazer, coloque Deus e a tua justiça em cima disso. Vê se ele está de acordo com isso. Em tudo na nossa vida aqui nessa terra, desde o nosso levantar de hoje até o nosso deitar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Em tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar, e as demais coisas aí lhe serão acrescentadas, porque você colocou Deus em primeiro. Se Deus está na tua vida em primeiro de tudo, como primícia, você pode ter certeza que é Ele que vai conduzir os teus pés firmados aqui na terra. Todos os seus afazeres, sua agenda, tudo que você imaginar, Ele vai conduzir mediante a tua entrega e colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Suporte as necessidades natural e priorize a tua comunhão espiritual com Deus. Não faça como aquele povo fez no deserto com Moisés, aleluia. Faltou um pouquinho ali, uma caminhada com eles estavam caminhando, amém, bravamente, sol, chuva, frio, enfim, mas Deus movia uma nuvem para os amparar e os conduzir. O próprio Deus manifestava naquela nuvem, aleluia, como refrigério para conduzir eles no caminho. E à noite, a queda do tempo, frio, coluna de fogo, aleluia. E por um momento, no capítulo 20 de Números, faltou água,
Aleluia. E aquele povo começou a ficar desesperado, cobrando Moisés. A Miriam tinha acabado de ser sepultada. E na sequência veio esse povo na orelha de Moisés e de Arão. Quero água, nós tá com sede, você tirou nós de lá para isso, tal, tal, tal. Ele estava sedento de sede natural. Estava próximo de uma fonte espiritual, através do profeta Moisés, que falava face a face com Deus. Aleluia. Olha que detalhe. Né, como esse povo andava cegamente, né, sendo conduzido por um líder abençoado e usado por Deus, mas ao mesmo tempo o rebanho estava cego, porque ele estava diante de uma fonte que tinha um tete a tete com Deus, que podia saciar eles em tudo, mas eles queriam o natural, eles queriam voltar para o Egito, eles estavam com sede das coisas da terra. Não priorize as coisas da terra, seja prioritário nas coisas do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Como assim, irmão? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você quiser viver assim com Deus, assim que Deus trabalha na nossa vida, aleluia, se achegar-vos a mim, eu se achegarei a vós, Tiago capítulo 4. Então não adianta nós andarmos do nosso jeito e querer que Deus nos abastece, nos completa e entregue, faz do jeito nosso também. Não, a gente tem que cooperar com o jeito dele. Ele nos amou primeiro, em João 15 vai falar. Ele nos amou primeiro, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Aleluia. O tempo acabou, o tempo está curto demais. Louvado seja Deus. Números capítulo 20.